A paz de Cristo a todos. Estamos dando início ao 4º culto online da Primeira Igreja Batista em Marcolândia. Nós somos um projeto da Junta de Missões Nacionais. Temos trabalho na Serra da Jetirana, na cidade de Caldeirão Grande e também na cidade de Padre Marcos. Vocês estejam orando pelo nosso trabalho. Estaremos orando pela vida de vocês, pela vida da nossa cidade, pela vida do nosso país. Oremos. Pai querido, nós queremos te pedir que o Senhor possa estar abençoando essa noite, abençoando as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que o Senhor possa estar cuidando de cada família, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a nossa cidade de Marcolândia, protegendo ela de todo mal, Senhor Deus, cuidando dela, Senhor Deus, para que ninguém venha adoecer na nossa cidade. Te pedimos também, Senhor, que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa estar abençoando o estado do Piauí, também cada estado do nosso país, que o Senhor possa estar protegendo eles, Senhor Deus, esteja abençoando o nosso país, que esse problema possa ser resolvido o mais rápido possível. Abençoe, Senhor Deus, os nossos governantes no âmbito, Senhor Deus, municipal, no âmbito estadual e federal, para que eles possam viver em acordo nesse momento de pandemia. Te pedimos também que possamos ter, Senhor Deus, uma noite e um domingo abençoado e um restante de semana na Tua presença. É o que te pedimos, Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, nesse momento, estarmos ouvindo uma participação com a nossa irmã Sara. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez no nosso culto online aqui da Igreja Batista de Marcolândia. E vamos cantar agora, glorificar o nome de Deus com a música Seu Amor, e que ela possa ser realidade em nossas vidas, amém? Vamos lá. Amém. Estaremos agora, nesse momento, fazendo um momento de oração. Queremos convidar a nossa irmã Marlene, vai estar orando nesse momento. Boa noite a todos, graça e paz, igreja. Agora eu vou interceder orando pelas famílias, também pela MCM. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, estamos na Tua presença, te agradecendo, Deus, por cada família, Pai.
te pedindo, Deus, a proteção por cada família, principalmente, ó Deus, a família do pastor Alexandre, da irmã Genilda lá no Rio, também de Sara e Mariana em São Paulo, de Cleilton e João Marcos em Tocantins, Cleilton em Petrolina. Deus abençoa a família das meninas também, de Padre Marcos, que são de Exu. Deus, nesse momento, cobre essas famílias, Deus, com a tua mão soberana e poderosa, Deus, como também cada família, Deus, de Marcolândia, cada uma família, entra, Deus, em cada casa de Marcolândia. Te peço também, Deus, pela MCM, Deus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor dê seguimento da tua palavra, Deus, que ao voltar, Deus, às nossas atividades, que o Senhor nos deu a oportunidade, Deus, de reviver, Deus, de renovação, do Espírito Santo nos mover, ó Pai, cada um de nós. É isso que eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Vamos convidar agora o nosso irmão Leonardo e logo após o nosso irmão Pedro Cauê estarão entoando louvores ao Senhor nesse momento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tuas graças. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços
braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só vem daquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só vem daquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa trova e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Estaremos entregando nesse momento em oração o pregador dessa noite, o nosso irmão João Marcos, radical nosso que está na cidade de Caldeirão Grande. Estaremos orando também por dois irmãos, um pastor e um irmão nosso lá do Rio de Janeiro, que está com Covid-19. Oremos nesse momento. Pai querido, nesse momento queremos entregar a vida, Senhor Deus, do nosso pastor, o pastor Sócrates, Senhor Deus, da Comissão Batista Brasileira, que o Senhor possa estar cuidando dele, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando e resolvendo o problema dele naquele hospital. Agradecemos, Senhor Deus, que ele já está na fisioterapia e que logo, logo, Senhor Deus, ele possa estar com a sua família. Os batistas brasileiros têm orado por esse homem de Deus, para que logo, logo ele possa voltar às suas atividades. Abençoe a vida do pastor Sócrates, Senhor Deus. Te pedimos também pelo nosso irmão Michel, da Primeira Igreja Batista em Parque Paulista, que o Senhor possa estar cuidando dele ali, Senhor Deus, naquele hospital, no Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, que o Senhor possa estar abençoando e tranquilizando toda a sua família, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, de uma maneira muito especial, cuidando também de cada médico, Senhor Deus, de cada enfermeiro, de cada técnico de enfermagem, Senhor Deus, de cada radiologista, de cada maqueiro, Senhor Deus, das pessoas que cuidam da limpeza, enfim, das pessoas que ficam na segurança, todos que trabalham, Senhor Deus, naquele hospital e nos hospitais, Senhor Deus, do nosso país, que o Senhor possa estar protegendo, Senhor Deus, essas pessoas, dando saúde, Senhor Deus, e que de alguma maneira, Senhor Deus, eles possam sentir, Senhor Deus, o clamor, Senhor Deus, que está sendo levantado por suas vidas. Abençoe, Senhor Deus, esses nossos amigos, Senhor Deus, que têm trabalhado pela vida do nosso país. Te pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando o João Marcos, Senhor Deus. Ele vai estar ministrando ao coração de cada um, Senhor Deus, dos nossos irmãos, Senhor Deus, que estão ao alcance, Senhor Deus, da nossa tela, e também, Senhor Deus, o Senhor possa estar cuidando dele, que ele possa falar aquilo que precisamos ouvir essa noite. É o que nós te pedimos pela vida de João Marcos,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos que estão acompanhando o nosso culto nesta noite. Que Deus continue cobrindo você de bênçãos, de graça e que nesta noite a gente venha aprender um pouco mais da palavra de Deus nesse tempo onde nós estamos em casa, onde nós estamos aqui, né, nesse isolamento, mas nós sabemos que Deus tem cuidado das nossas vidas. Amém? Hoje uma palavra que eu quero trazer aos irmãos, ela vem falar um pouquinho sobre a oração que liberta. Nós sabemos que a oração tem, através de uma vida de oração, né, Deus ele move muitas coisas. Através de uma vida de oração, Deus ele move barreiras, né, para estar abençoando os seus servos. E nesse tempo não tem sido diferente, meus irmãos. Nesse tempo não é um tempo diferente. É um tempo que nós cristãos precisamos nos dedicar em oração muito mais. Né, onde temos tido mais tempo de estarmos em casa, nós temos tido mais tempo, né, talvez nem todo mundo, mas muitas pessoas e talvez a maioria das pessoas tem estado em casa, tem estado, né, muitas vezes ocioso, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer. Mas diante desse tempo, né, onde nós estamos aí dentro das nossas casas, que nós venhamos a ter uma vida de oração. E pensando um pouco sobre isso, né, eu estava procurando um texto, pensando talvez em um texto para trazer a respeito disso, e aí me veio o texto de Atos capítulo 12, né? Eu peço que você esteja abrindo sua Bíblia aí, para a gente poder acompanhar Atos capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 10, e depois nós vamos ler o versículo 12. Talvez você já tenha visto, né, esse texto, talvez você já tenha lido, já tenha prestado atenção nessa história, mas eu queria que nós refletíssemos novamente, pensássemos, né, sobre esse texto, sobre esta igreja. Eles não estavam vivendo um período de isolamento, né? Mas eles tiveram algo muito importante em uma situação que eles vivenciaram, que foi a oração. Né? Então, Atos capítulo 12, versos do 1 ao verso 10, diz o seguinte: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o aos 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Repetindo o verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante, ou seja, sem parar, a Deus por parte da igreja em favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormiu entre 2 soldados, preso a 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e a luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos e o anjo continuou: Coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim fez. E o anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por a rua, e logo adiante o anjo afastou-se dele. Verso 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Então aqui nós vamos ver, né, a história de Pedro. Pedro pregava, foi logo depois do Pentecostes, onde houve a descida do Espírito Santo e tudo mais. E Pedro então pregava, e os judeus se revoltavam porque Pedro estava pregando, e eles diziam que estava gerando alvoroço no lugar onde eles passavam. Então aqui Herodes decidiu prender Pedro, né, na prisão, como Tiago também, que estava preso. Né? Então ele decide prender Pedro. Né? Então Pedro fica preso, mas algo interessante. No verso 5 diz o quê? E estava Pedro guardado na prisão, mas havia incessantemente oração por parte da igreja em favor dele. Então nós vamos ver que o apóstolo Pedro ele estava preso, ele havia sido preso,
Mas existia algo muito interessante, uma igreja que estava em oração pela vida dele. Uma igreja que não cessava, incessantemente, todos os dias eles estavam reunidos ali, orando na casa. Né? E depois nós vamos passar lá no verso 12, Pedro foi para onde? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos, né? Onde eles estavam ali orando. Pedro foi para aquela casa, encontrou aquelas pessoas ali em oração e chegando ali ele entendeu então por que aquilo tinha acontecido. Né? Pela oração daquele povo, o clamor daquele povo pela vida de Pedro, o Senhor enviou um anjo para que fosse até aquela prisão, acordasse Pedro, tirasse as correntes que prendiam Pedro. Então abriu as portas, Pedro saiu, saiu por uma sentinela, saiu por outra, chegou no portão, o portão automaticamente se abriu e Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas naquele momento, então, ele sai e ali ele sabe para onde ele tem que ir. Ele corre em direção à casa de Maria e ali existe um corpo de Cristo, ali existe uma igreja em oração e essa igreja estava em oração pela vida de Pedro. Porque eles sabiam que no outro dia haveria o julgamento e provavelmente Herodes iria mandar matá-lo. Mas a igreja não parava de orar. Em casa, a igreja não parava de orar. Porque nós sabemos que a igreja primitiva, onde é que eles se reuniam? De casa em casa. Né? Então, nesse tempo, nesse sentido de oração, em casa nós não estamos diferentes. Eles estavam orando em casa, eles não tinham um templo definitivo que eles tinham que ir todos os domingos, não. A igreja primitiva vivia de oração de casa em casa. E nós temos vivido a oportunidade de vivenciar, nesse período, mais perto da igreja primitiva. Né? Claro que está faltando muita comunhão dos irmãos, isso nós temos sentido muita falta, que naquele tempo tinha comunhão com os irmãos, mas agora nós temos tido a oportunidade de dentro das nossas casas clamarmos ao nome do nosso Deus. Como famílias, né, eu e Cleilton aqui, você aí com a sua família reunida na sua casa, de clamar a Deus pedindo que Deus nos liberte. Aquela igreja estava em oração para que Deus libertasse a vida de Pedro, libertasse Pedro da prisão, mas que libertasse Pedro da prisão. E hoje nós temos a oportunidade de, em casa, junto com as nossas famílias, clamarmos a Deus por esse tempo, para que Deus nos liberte dessa situação que nós estamos vivenciando. A oração ela tem o poder de libertar. Né? A oração ela tem o poder de mover aquilo que a gente acha impossível. Não a oração, mas o Deus que ouve a nossa oração. Nós precisamos entender que nós precisamos clamar a esse Deus, pedir a Ele. E assim, hoje nós temos a oportunidade de existir uma igreja em cada casa, porque nós somos corpo de Cristo. Nós estamos impossibilitados de irmos até o templo, mas nós não estamos impossibilitados de sermos igreja. Nós somos igrejas no templo, nós somos igrejas na rua, nós somos igreja dentro de casa. E hoje nós temos tido a oportunidade de sermos igreja dentro de casa. Aproveitar esse tempo para podermos nos aperfeiçoar na palavra, aproveitarmos esse tempo para poder buscarmos mais a Deus através da vida de oração e da busca da sua palavra. Né? Eu tenho visto muitas pessoas desesperadas, eu questiono muito algumas pessoas, principalmente algumas pessoas, né, que eu converso que não moram aqui, mas eu pergunto como é que tem sido esse tempo e as pessoas estão desesperadas. Crentes, cristãos. Irmãos, nós não podemos entrar em desespero diante dessa situação. Nós, como igreja do Senhor, hoje somos a resposta, precisamos orar, para que quando isso tudo passar, as pessoas possam ver que foi a igreja do Senhor que clamou. Não a igreja que entrou em desespero. Não a igreja que ficou os 40, 50, 60 dias de quarentena sem fazer nada, só desesperado, só comendo, só dormindo. Né? Não. Diante desse tempo, nós precisamos encher a nossa cabeça com a palavra de Deus. Nós precisamos encher a nossa cabeça com coisa boa. E entender que, enquanto nós estamos de joelho em oração, em busca do conhecimento de Deus, o Senhor vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir o nosso coração, Ele vai ouvir aquilo que nós estamos clamando e pedindo a Ele para que nós voltemos à nossa normalidade, mas que depois que esse tempo passar, nós possamos voltar pessoas bem melhores do que nós já somos. Porque nós passamos um tempo totalmente imersos em busca da palavra de Deus. Em buscar estar mais próximo de Deus. Esse é o tempo que nós podemos nos aproveitar para, olha, cara, se aproximar muito, muito, muito de Deus. Isso tem que ser todos os dias da nossa vida, mas esse tempo nós temos tido essa oportunidade especial. Né? Eu sei de todas as situações ruins que nós estamos vivenciando, mas
A esperança que nós temos é que nesse tempo a gente se aproxime mais de Deus. A palavra que eu quero trazer para os irmãos é uma palavra de esperança. Olha, aproveite esse tempo que talvez você diria assim, no nosso tempo normal, você diria assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para buscar mais a Deus. Aproveite esse tempo que você tem para buscar a Deus. Você tem esse tempo agora para buscar mais a Deus. Não deixe esse tempo passar como algo que foi somente algo ruim, que não te trouxe nenhuma coisa boa. Aproveite esse tempo para entender que quando isso tudo passar, você dizer assim, nossa, aquele tempo foi um tempo difícil, mas foi um tempo que eu me aproximei de Deus. Né? Então, assim como aquela igreja estava em oração pela vida de Pedro, para que Pedro fosse libertado, vamos juntos continuar em oração também, como igreja do Senhor nas nossas casas, pedindo que Deus liberte todo o povo dessa situação que nós estamos vivenciando, para que Deus liberte a nossa família das prisões do pecado, para que Deus liberte a nossa família da incredulidade, para que Deus liberte a nossa família da descrença, para que eles venham, a nossa família veja em nós essa calmaria, essa paz e entendam que a paz que nós temos é a paz que Cristo nos dá. Que nesse tempo nós venhamos a ser também testemunhas de Cristo. Amém? Então a palavra que eu queria trazer para os irmãos desta noite era que você não desanime. Aproveite esse tempo para ser um tempo de oração. Junte a sua família, não deixe de juntar a sua família e estarem juntos em oração. Busquem pedindo a Deus que liberte o povo dele, liberte os filhos dele, para que eles venham para que o povo venha a entender que isso tudo é a mão de Deus sobre nós e que nós precisamos nos voltar para Cristo. Amém? Então não deixe de orar, não deixe de pedir a Deus para que cuide das nossas vidas, para que cuide da sua família, para que cuide da família do nosso pastor, para que cuide dos missionários, né? Eu, Cleildo, Sara, Mariana, Lores, Jéssica, para que cuide dos campos, estejam em oração. Amém? Então, nessa oportunidade eu quero estar orando pela sua vida, curve sua cabeça, e eu estarei orando pela sua vida neste instante. Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelo teu maravilhoso amor. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço porque não existe, ó Deus, melhor coisa do que estar, ó Deus, de joelhos entregue aos pés do Senhor. Eu quero te pedir, Pai querido, que o Senhor possa, Deus, neste momento, nos dar, ó Deus, nessa situação que estamos vivenciando, nos dar a oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor. E que juntos, ó Deus, como igreja, nós venhamos a buscar mais a Tua face, buscar mais a Tua vontade, buscar mais o Teu querer. E em nome de Jesus, ó Deus, que nós venhamos entender que esse tempo é um tempo onde nós temos a oportunidade de nos tornarmos mais íntimos do Senhor. Ó Deus, que cada irmão que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, nesta noite, que o Senhor possa, ó Deus, ir de encontro a essa casa, ir de encontro a essa família e que eles entendam que eles são uma igreja do Senhor dentro da sua casa. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e logo, logo estaremos todos juntos, mais uma vez reunidos. Amém? Se quiser. Quero deixar avisado a todos que estaremos nessa terça-feira nos reunindo às 19 horas pelo Zoom, né? Que cada irmão possa estar baixando o seu aplicativo do Zoom. Nós já tivemos a nossa primeira reunião dos pequenos grupos através do Zoom e agora teremos o nosso culto de oração e estudo da palavra terça-feira às 19 horas. Na sexta-feira estaremos nos reunindo para mais um pequeno grupo multiplicador, né? Na sexta-feira às 19 horas também. Oremos nesse momento. Pai querido, finalizando este culto deste domingo, que o Senhor possa estar cuidando de nós, de cada um de nós, de cada pessoa que nós amamos, e que o Senhor possa estar nos protegendo. O Senhor possa estar protegendo esse nosso país, onde um povo tão abençoado, que o Senhor possa estar salvando mais pessoas, tirando eles, Senhor Deus, do poder do pecado e libertando cada um deles. Te pedimos também, Senhor, que a nossa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor Deus, as portas necessárias para que cada uma dessas pessoas possam sair, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com esta igreja e com todas as igrejas espalhadas pela face da terra pelos séculos de séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.